Olá pessoal, de volta aqui para a gente falar sobre filosofia, mais especificamente filosofia das ciências. Um autor que nos chama muita atenção, nos deixa muito felizes e temos uma profunda identificação, francês Gaston Bachelard. Inclusive é um dos pilares, do trabalho de pesquisa que estamos realizando, envolvendo a própria filosofia das ciências, filosofia da mente, neurociências e também a física quântica, que é a nossa questão da confluência dualista. A confluência vem de fluentes, vem muito da geografia, a sociologia, de dois rios que vêm de locais diferentes e existe um momento do encontro. Então, o momento da confluência. Quem utiliza esse termo é Richard Sennett na sociologia. E aí nós pensamos esse termo para juntar ao dualismo de Descartes, que óbvio acabou sendo superado em alguns aspectos, do século XVII para cá. Inclusive tem um livro que nós comentamos sobre ele em outro vídeo, O Erro de Descartes, do professor, do neurocirurgião, Dr. Antônio Damasio, cirurgião português, neurocirurgião português, em que obviamente que alguns aspectos são superados em Descartes, mas não totalmente, pelo menos naquilo que pensamos. Nós somos adeptos da metafísica, nós vamos adiante também nesse sentido, mas sem largar a ciência. E o interessante é que o Gaston Bachelard, ele vem justamente nessa linha de trazer de volta a filosofia também para o campo metafísico, mesmo sendo dentro das ciências, mesmo ele falando de filosofia das ciências. É bem interessante, porque o século XX, e ele está ali florescendo no início, quase que na metade do século XX, anos 40, no final dos anos 30 para os anos 40, quando a proliferação de livros lançados pelo Bachelard. E ele traz essa questão, porque a filosofia vivia um momento muito ainda positivista e neopositivista. E ele vem falar sobre ciências, sobre filosofia, propondo a ciência como rupturas, como períodos de ruptura, de grandes rupturas. Então eu queria trazer um trecho aqui do filósofo, incluso no livro História da Filosofia, volume 7, Giovanni Reale e Dario Antiseri, de Freud e a Atualidade. Então nós vamos encontrar ali na página 125 a epistemologia de Gaston Bachelard. Naturalmente não vamos ler tudo, somente alguns trechos que acabaram nos chamando a atenção, que é o seguinte: o filósofo, escreve Bachelard, deve ser contemporâneo da ciência de seu tempo. E isso porque a filosofia sempre está em atraso de uma mutação em relação ao saber científico, com a consequência de que a ciência não tem a filosofia que merece. Isso é bem interessante, a gente sente até uma certa agressividade verbal, do ponto de vista de Bachelard, de dizer que em sua maioria, os filósofos acabam não acompanhando as ciências. Os filósofos vêm com ideias anteriores, principalmente com a razão, e acabam como que demorando um pouco para acompanhar o ritmo da ciência. Então, é uma certa crítica do Bachelard em relação à filosofia, aos filósofos. Lembrando que ele também é filósofo. Continua: é preciso entrar de fato dentro da ciência para entender que não é a razão filosófica que ensina a ciência, mas que é a ciência que instrui a razão. E para compreender, diversamente dos neopositivistas, que um pouco de metafísica nos afasta da natureza, muita metafísica dela nos aproxima. É interessante essa frase dele, e não temos dúvida de que Bachelard, com esse posicionamento, com seus pensamentos, ele acaba melindrando alguns cientistas, alguns filósofos. É natural. E diversamente ainda dos neopositivistas, Bachelard chama a atenção para a história da ciência,
Uma atenção que o faz dizer, no livro A Formação do Espírito Científico, que se conhece sempre contra um conhecimento anterior. Não há verdade sem erro retificado. Que a pesquisa avança por meio de sucessivas rupturas epistemológicas, mesmo se tais rupturas efetivas ou coupures não são passos tão fáceis, uma vez que o pesquisador choca-se frequentemente com aqueles que Bachelard chama de obstáculos epistemológicos. Por exemplo, o obstáculo animista. A palavra vida é uma palavra mágica, é uma palavra valorizada. Perdoe a questão do francês, porque eu sou péssimo no francês, né? Bachelard em francês, e vamos encontrar muitos termos dele na língua francesa. Ele nasce em 1884, tem aqui algumas obras que o Reale indica. O pluralismo coerente da química moderna, em 1932. É bom lembrar que ele se forma em 1926, 28 em matemática e em 36 em filosofia. Lança As Intuições Atomistas, ensaio de classificação, em 1933, O Novo Espírito Científico, em 1934, A Dialética da Duração, em 36, A Formação do Espírito Científico, Contribuição para uma Psicanálise do Conhecimento Objetivo, em 1938, e uma de suas obras mais famosas, A Filosofia do Não, em 1940. Outro ponto aqui que nós demarcamos: os pontos fundamentais de seu pensamento podem ser reduzidos a 4, nos diz Reale e Antiseri. Primeiro, o filósofo deve ser contemporâneo à ciência de seu próprio tempo. Segundo, tanto o empirismo de tradição baconiana como o racionalismo idealista são incapazes de dar conta da prática científica real e efetiva. Eu não sei se vocês perceberam aqui, nesse segundo, quando nós falamos no início a questão da confluência dualista, que é justamente a junção da questão mente e cérebro, hoje separadas, né? Hoje com os defensores de que a mente, de que o ser, de que a consciência, o espírito é quem domina o cérebro, e outra corrente, esta maior nos dias de hoje, bem materialista, né? Reducionista, que é a questão de que o cérebro é que acaba, se há uma mente, ela está neste cérebro. E esse cérebro é que acaba dominando todo o corpo, consequentemente toda a vida. Então a nossa proposta é justamente essa, a tentativa dessa junção. Porque ele diz aqui que nem a tradição de Bacon, de Francis Bacon, nem a tradição do racionalismo, de Descartes, de Leibniz, nos vão dar as informações mais próximas da verdade. Terceiro, a ciência é um evento essencialmente histórico. E quarto, a ciência possui um inevitável caráter social. E outra questão que nós marcamos aqui, que é a seguinte. E aí é quando ele entra num dos pontos principais do porquê que ele defende essa aproximação com a ciência da época, com a ciência do período, com a ciência do momento, naturalmente do seu momento. Ele está muito empolgado com a física quântica. Ele está muito empolgado com as ideias de Planck, com as ideias de Einstein e de Schrödinger. E óbvio que ele vai trazer para aqui. É justamente nesse instante aqui que ele fala o seguinte, ainda o Antiseri. Segundo Bachelard, essas sucessivas contradições do passado são autênticas rupturas epistemológicas que, de vez em quando, comportam a negação de algo fundamental. Pressupostos, categorias centrais, métodos, que sustentava a pesquisa na fase anterior. Ele vai dizer que é justamente aí que acontece uma ruptura dessa ciência dominante. A teoria da relatividade e a teoria quântica, pondo em discussão os conceitos de espaço, tempo e causalidade, representariam algumas das mais flagrantes confirmações da ideia de ruptura epistemológica. É natural, porque uma grande parte dos filósofos, uma grande parte dos pensadores e de toda a epistemologia de todas as áreas,
trabalha com a física clássica, a física de Newton, a questão da causalidade, a questão da tridimensionalidade. E a física quântica, ela vem colocar abaixo uma grande parte dessas situações. Ela não dialoga, ela ultrapassa. Se bem que isso não quer dizer que a física clássica está superada de forma total. Não é isso. Toda a realidade que nós vemos, que nós tocamos, que nós agimos, de certo modo, ela obedece às leis da física clássica. Mas quando você parte para a física quântica, para o mundo minúsculo, para o mundo das subpartículas, quando você entra no mundo atômico, imagina, né? O átomo é minúsculo. E você entrar no mundo do átomo e com as estranhezas que nos trazem a física quântica. É bem interessante, eu vi um físico falando hoje sobre essa questão, e que ele acabou alertando de que não confie em alguém que diz que conhece toda a física quântica, que conhece tudo da física quântica. Não, nem os físicos mais renomados. Existem questões que o próprio Einstein, num primeiro instante, num segundo instante, ele refutou e somente admitiu mais adiante. A física quântica ela age de forma muito estranha, mas existe. E muitos dos aspectos comprovados cientificamente. A história da ciência, portanto, avança por meio de sucessivas rupturas epistemológicas. Uma pausa para lembrar que, principalmente quando você se defronta no ensino médio, são justamente essas rupturas epistemológicas que são destacadas, né, para os jovens, principalmente o bacharel vem aparecer no terceiro ano do ensino médio, né? Naturalmente que com uma perspectiva de aparecer ou não no Enem e nos vestibulares por aí afora. Mas contrariamente a muitos outros, entre os quais Popper, Bachelard sustenta que também existe ruptura entre saber comum e conhecimento científico. O conhecimento vulgar tem sempre mais respostas do que perguntas. Tem respostas para tudo. No entanto, o espírito científico nos proíbe ter opiniões sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular claramente. Antes de mais nada, é preciso saber propor os problemas. Para o espírito científico, toda teoria é a resposta a uma pergunta. Isso aqui vem bem a calhar porque no nosso processo da confluência dualista, em nenhum momento nós pretendemos dizer isto é, né, de forma categórica, isto é. A nossa proposta é de nos encaminhar, já que estamos dentro da filosofia das ciências, dentro também das neurociências, onde uma grande maioria dos pensadores são reducionistas, de uma proposta, de uma possibilidade, de uma probabilidade de tal fato. Talvez não ser assim e ser de outra forma. Nós estamos no campo da proposição em relação à confluência dualista. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link da confluência dualista para você ter uma ideia mais aproximada de que se trata. E aí, para fechar, tem outra questão aqui que vale a pena registrar. Não há verdade sem erro corrigido. Há mais, porém, diferentemente das rotinas incorrigíveis da experiência comum, o conhecimento científico avança através de sucessivas retificações das teorias anteriores. Não há verdade sem erro retificado. Mas afirma Bachelard, em O Novo Espírito Científico, para além do sentimento psicológico, o espírito científico é, essencialmente, retificação do saber, ampliação dos esquemas do conhecimento. O que tem acontecido no mundo epistemológico e no mundo científico. A teoria de determinada coisa, que mais adiante essa teoria ela é superada. Ela serviu como base.
É bem interessante porque a gente lembra o gigante Newton, né? Ele mesmo utiliza essa palavra para dizer, quando do advento da física clássica, ele diz: se cheguei até aqui é porque subi nos ombros de gigantes. Então eles são importantes, cada um deles. Para fechar, tudo isso mostra também a função da negação dentro de nossa atividade de conhecimento e dentro da própria filosofia, que, na opinião de Bachelard, deve se configurar como filosofia do não, firme na rejeição das pretensões dos velhos sistemas a se apresentarem como concepções absolutas e totalizantes da realidade e a imporem à ciência princípios intangíveis. A tese de Bachelard é de que a evolução do conhecimento não tem fim e de que a filosofia deve ser instruída pela ciência. Isso pode até perturbar o filósofo. No entanto, é necessário chegar a essa conclusão se quisermos definir a filosofia do conhecimento científico como filosofia aberta, como a consciência de espírito que se fundamenta trabalhando sobre o desconhecido e procurando no real o que contradiz conhecimentos anteriores. Isso provoca uma discussão intensa e imensa, mas seguimos estudando e pesquisando Gaston Bachelard, que é uma mente fantástica e extraordinária, que às vezes acaba nos lembrando muita coisa que tínhamos passado despercebido, né, no estudo das ciências, no estudo da filosofia, e que ele acaba lembrando. Então é uma indicação para você, que quiser se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais de Bachelard. Prometo trazer mais adiante Bachelard, principalmente também com o desenvolvimento da nossa pesquisa, né, da confluência dualista, para nos aprofundarmos e conhecermos um pouco mais e fazer valer para a nossa ciência, para os nossos cientistas, para os nossos filósofos, contribuições deste excelente pensador. Não esqueçam de se inscrever no canal, nos ajuda muito. Ativar o sininho, você sabe para que serve, né? Quando você ativa as notificações, você recebe cada vídeo novo que nós postamos. Comente, pode sugerir, traga questões para a gente também, compartilhe. Grande abraço e até a próxima!